Olá, uma ótima noite para você que acompanha a programação do Canal 16. Estamos começando mais um programa Educação e Debate. O Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E semanalmente a gente traz alguns assuntos de interesse do magistério municipal, mas também de interesse de toda a comunidade aqui de Passo Fundo. Hoje a gente recebe dois dirigentes da nossa entidade, o professor Altair Folador, também o professor Eduardo Albuquerque, para fazer com a gente um balanço desse ano de 2018. Boa noite, Altair, boa noite, Eduardo. Um ano que foi de muitas emoções, né? A gente começou aí com greve, teve reivindicações da educação infantil, sem contar a questão de nível nacional, né? Um ano bem movimentado. Boa noite, Ingra, boa noite, Altair, boa noite, telespectadores. De fato, 2018 foi um ano totalmente atípico em todos os níveis, tanto no nível regional como nacional, com algumas questões muito importantes que vão repercutir por toda a nossa carreira num futuro bem distante. Boa noite, Ingra, boa noite, Eduardo, telespectadores, principalmente professores da nossa rede municipal, nossos companheiros do CMP Sindicato. De fato, nós tivemos um ano, eu brincava antes, tenso no início, durante o ano, terminou menos tenso, mas a previsão é que ele não seja muito light, né, no próximo ano, né, nossas perspectivas nos acenam para dificuldades, né, exatamente por polêmicas, por debates criados pela legislação que vem sendo moldada, né, exatamente com o objetivo de, não sei se é para melhorar a educação, se é para torná-la mais isenta ou se é para exatamente direcioná-la para uma ideologia talvez de direita em vez de outras, como pregam por aí. Bom, em 2017 os professores municipais, eles participaram em peso, né, inclusive se destacaram a sua militância, a politização, em protestos e manifestações ligadas a questões de nível nacional, né? Já em 2018, a gente percebeu que houve uma pequena mudança, ainda que em discussão as pautas a nível nacional, os professores precisaram se organizar para tratar das suas pautas locais, né? A gente teve um ano com greve, de muito embate a respeito da questão do congelamento das promoções das professoras da educação infantil. Eu queria que vocês retomassem um pouquinho de como que foi esse ano, assim, como que se deram essas lutas e se a entidade, a categoria sai sim vitoriosa desse ano ou qual que é o cenário? Bom, tu já fez uma retrospectiva, de fato nós tivemos questões mais locais, ao contrário de 2017, onde nós nos atemos a questões nacionais, de ataques que foram feitos em nível nacional. E 2018 teve uma peculiaridade que nós tivemos problemas locais, e um desses problemas foi justamente eu considero um grave problema aqui do município ainda não resolvido. A gente tem uma expectativa que se resolva, que são as promoções da educação infantil. Isso é um prejuízo enorme para a categoria, são mais de 140 colegas que não recebem suas promoções, algumas há mais de 5 anos. Então isso aí de fato nos trouxe problemas, e trouxe principalmente problemas para essas colegas. Junta-se a isso o fato que tivemos uma greve, né? Tivemos um embate, e nessa greve, e qualquer greve, ela não é algo que tu se comemore. Ninguém faz greve porque gosta ou porque tu acha isso bonito. A greve é um último recurso, e nós sempre que usamos como um último recurso, onde as negociações não avançam, onde nós não temos mais por onde se socorrer em relação às nossas reivindicações. Então tivemos esses dois momentos que foram bem complexos para toda a categoria. Eu sempre avalio de que, de qualquer forma, o professor fazendo a sua reivindicação, ele já é um vitorioso. Porque é muito difícil hoje para qualquer servidor, seja do setor público como do setor privado, se manifestar. E se manifestar organizadamente é mais difícil ainda. Então nós tivemos alguns pequenos avanços com relação a conquistas, mas nada significativo que nos deixe hoje numa condição confortável em termos de condições de trabalho e condições salariais. Nós tivemos
agora há pouco inclusive, né, a gente teve um aceno de que algumas promoções começarão a ser pagas, já tivemos essa garantia. Temos a perspectiva de que esses embates que nós tivemos lá atrás possam de alguma forma ter garantido alguns direitos, porque o que a gente tem visto nas outras categorias são profissionais perdendo direitos. A maioria das greves são greves de retenção, ou seja, são greves que você vai para o movimento tentando preservar aquilo que tu já tem. Sim. E a maioria das greves não tem esse teor de conquistas a mais para a categoria. E o que a gente tem visto é que houveram perdas em outras categorias. Pelo menos nós conseguimos manter algumas coisas que são importantes para nós. Mas foi um ano tenso, nós tivemos uma greve de caminhoneiros que afetou a todo o Brasil, e aos professores não poderia ser diferente. E sem falar, né, Altair, de um momento eleitoral, eu avalio mais tenso dos últimos 50 anos, se é que podemos falar assim, devido às disputas, devido a todo o contexto que estava em torno desse momento muito importante da nossa nação. E como o Altair diz, para nós como sindicato, terminamos de uma forma mais amena. A nossa carta sindical ela chegou, ou seja, nos tornou agora de direito os únicos representantes dos professores municipais, e para isso para nós é uma grande conquista, porque abre uma nova perspectiva para o sindicato. Pois é, eu penso assim, inclusive a Carta Sindical nos dá uma autonomia maior para nós, como categoria de professores, decidirmos aquilo que nos convém. Inclusive decidir quais são os passos que a gente vai dar na hora de uma negociação. No ano que estamos terminando, nós fomos guiados, digamos, pelo Simpasso, porque nós estávamos dentro do Simpasso ainda, né? Sim. Embora nós tivéssemos o nosso CMP, né, com o sindicato em via de organização e tivéssemos uma representatividade moral em relação aos nossos professores, nós ainda pertencíamos ao Simpasso e era ele que, em última análise, decidia quais os passos que a gente ia dar. Né? Nem sempre nós concordamos com os encaminhamentos que foram dados, né? Nos deram perdas, inclusive, houve descontos de dias parados, né? Numa situação que foi criada por esse contexto. Né? Então nós terminamos bem na medida que nós temos essa liberdade que a Carta Sindical nos dá. Nós agora, como professores, vamos fazer a nossa assembleia, nós vamos decidir qual é o índice para os professores apenas, né? Como se encaminharão as outras pautas que nós temos, são mais de 20 pontos que são recorrentes, né, estão na mão do prefeito, né, estão na nossa mão, estão sempre sendo trazidos à tona e que não avançam. Né, e não avançavam porque nós estávamos dentro de um contexto de funcionalismo onde tinham inúmeras outras pautas. Né? Então, se cada categoria apresentasse 10 pautas, né, 10 pontos, daria uma lista enorme. E era o pretexto para o prefeito dizer não tem como eu atender tudo isso. Né? Nós esperamos que agora a prefeitura possa atender a nós enquanto professores naqueles encaminhamentos, muitos dos quais, né, nem invultam em despesas, são apenas mudanças de legislação, são pequenos avanços que a gente tem pleiteado há mais tempo. Né? E penso que nós teremos o apoio dos professores municipais exatamente para fazer desse sindicato, o sindicato de toda a categoria, os professores do município, né? E fazer dele uma ferramenta que seja mais eficiente nessa luta pelos nossos direitos. A transformação do CMP de associação para sindicato, ela vem com uma história, né? São mais de 30 anos de história como associação, para então assembleia, decidir a criação do sindicato, isso teve o envolvimento de toda a categoria para que isso acontecesse. Diante disso, eu pergunto para vocês se vocês percebem uma maior politização da categoria ou uma necessidade de politização da categoria para que possa se organizar de modo a avançar de fato no atendimento das suas pautas. Veja, a nossa história enquanto sindicato, e é sempre bom que quando nós façamos essa retomada, a gente não seja injusto com todos aqueles que nos antecederam. A construção do sindicato, do CMP,
ela não é um fruto da nossa gestão, que está ali há 4, 5 anos. É uma história que vem sendo construída há 30 anos. Eu não vou citar aqui todos os nomes, porque vou cometer alguma injustiça de estar esquecendo alguém, mas são centenas de colegas que passaram por ali e deram a sua contribuição, e a grande maioria tinha, no fundo, a consciência da necessidade de um sindicato, não somente para os professores. A ideia de se ter um sindicato de professores, ela vem ao encontro de uma necessidade do momento atual, Ingra. O nosso sindicalismo, o mundo está mudando, a sociedade brasileira está mudando radicalmente, e o sindicalismo, se ele não tomar rédeas dessas mudanças e não fizer as suas adaptações aos novos tempos, ele vai ficar um sindicalismo anacrônico, ainda com concepções antigas, sem condições de representar a sua categoria. Veja bem, os professores em nível nacional, nível estadual e municipal, quando nós falamos em politização, eu não penso de que nós devamos ter politização. Acho que todas as categorias dos professores não é diferente, a gente tem que ter consciência de classe. Nós temos que ter a convicção e a certeza que nós somos trabalhadores. Enquanto nós tivermos essa convicção interna de que nós fazemos parte da classe trabalhadora, nós não somos empresários, nós não somos empreendedores, nós somos trabalhadores que somos qualificados através de graduações, pós-graduações, mestrados e doutorados, mas ainda assim seremos trabalhadores porque prestamos o nosso trabalho. Vendem a sua força de trabalho, né? Isso é bom oferecemos, né? A nossa força de trabalho. E aqui não vem nenhum discurso e muitas pessoas de uma maneira muito incorreta e muitas vezes até de uma forma tendenciosa criam adjetivos para esse tipo de movimento dos sindicatos, de que são esquerdistas, que são comunistas e marxistas. Gente, são uma confusão terminológica de pessoas que não sabem o que estão falando. O nosso sindicato, ele tem um viés que é a consciência de classe. Esse trabalho a gente vem fazendo há 6 anos, conscientizando os professores que eles precisam sim ter cuidado com a sua carreira, enquanto coletivo, enquanto trabalhadores na educação. Isso sim, independente de quem esteja no governo. Porque o grande erro do sindicalismo, e vamos fazer essa crítica porque ela tem que ser feita, o grande erro dos últimos 15, 20 anos do sindicalismo, que agora me parece que está numa situação quase que de joelhos em relação a todas as questões, mas o grande erro foi justamente ter esquecido da sua base, ter esquecido, e estou falando de todas as categorias, ter esquecido as direções sindicais, ter esquecido de ir nas fábricas conversar com os trabalhadores, de ir nas escolas conversar com os professores, ir nos meios de comunicação e conversar com os jornalistas que são trabalhadores também. Esse foi o erro do sindicalismo e paga hoje um preço muito grande, e esse erro nós não vamos cometer, porque se nós temos uma ideologia, a ideologia é a consciência de classe da força do magistério, tanto municipal, estadual e nacional. Com isso nós nos utilizamos de vários instrumentos. Utilizamos do instrumento da tecnologia, usamos hoje das redes sociais como instrumento para que nós possamos nos validar enquanto representação e principalmente da ideia que a gente transmite de estar sempre ao lado do professor. E isso foi o que nos marcou, né, Altair? O professor ele não fica desabrigado com o CMP Sindicato. Eu acho sim que também a questão da consciência política ou a consciência de classe nunca é uma coisa que já está dada como acabada. Ela sempre tem que ser reconstruída, reformulada, atualizada, até porque a realidade que a gente vive é dinâmica, né? O Eduardo lembrava, né, houve um tempo que parecia que o normal dos sindicatos era estar do lado do poder, porque parecia que o poder estava do lado dos trabalhadores, né? Hoje nós temos clareza que não era bem assim e que não era correto naquele tempo, né? Nós, enquanto CMP Sindicato, temos tido como viés principal a qualidade da educação, né? Nós queremos trabalhadores organizados, politizados, satisfeitos com
com a sua profissão, para que eles possam ter uma aula de qualidade, para que eles possam ter uma atuação de qualidade, e que isso vai redundar no bem dos nossos alunos e da comunidade como um geral, todo, né? Então, por isso que nossa organização do CMP Sindicato, agora Sindicato dos Professores Municipais, já obedece uma lógica diferente. Nós não somos um sindicato hierárquico, daquele jeito tradicional, com presidente, com vice. Nós temos 27 colegas, né? Somos em 27 dirigentes, cada 2 deles são responsáveis por uma secretaria. Então nós já envolvemos muito mais gente no trabalho voluntário, na maioria de todos, né? Sem remuneração, exatamente para a gente ter um sindicato diferente. Nós não queremos repetir os velhos sindicatos, nós queremos ser um sindicato novo que não podia ser diferente. Nós somos uma categoria diferenciada, por isso que entendemos que era preciso que tivéssemos o nosso sindicato. E será exatamente na forma que nós atuamos, inclusive, que nós vamos fazer essa diferença, na educação e frente aos nossos colegas trabalhadores da educação. Bom, Altair e Eduardo, vou pedir licença para vocês. A gente vai para um breve intervalo, volta em seguidinha com mais Educação e Debate. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate, aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. E hoje a gente recebe 2 dirigentes da entidade, o professor Altair Folador, também o professor Eduardo Albuquerque, para fazer um balanço do ano de 2018. No primeiro bloco a gente conversava um pouco de como que se deu esse ano, quais foram as lutas do magistério, e uma das principais lutas e que foi atendida nos 45 do segundo tempo foi a publicação da carta sindical do CMP, que já era uma demanda que vinha desde 2015, apesar de fazer um tempo, a gente sabe que demora mais tempo, a publicação de cartas sindicais, mas o CMP recebe então em novembro essa boa notícia, Altair, que era há um tempo já esperada pela categoria. Foi de fato uma notícia que nos surpreendeu, inclusive pela rapidez com que nós conseguimos. Nós fizemos a Assembleia de Criação do Sindicato em 2015, em 3 anos, fazendo um encaminhamento via judicial com a nossa assessoria jurídica, nós conseguimos o nosso registro sindical, ou carta sindical, como você costuma dizer, num tempo recorde. Nós lembramos que as outras instituições sindicais demoram lá de 10, às vezes 15 anos, às vezes tem que fazer algumas concessões e alguns acordos espúrios para conseguir. Nós conseguimos sem precisar nos filiar a nenhuma central sindical e nem ceder nada para ninguém, conseguimos o nosso registro sindical no último dia 12 de novembro. Fomos surpreendidos com a publicação no Diário Oficial da União do nosso registro sindical. Ele diz basicamente que nós, enquanto Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo, somos os únicos representantes dos professores estatutários ou seletistas vinculados ao município de Passo Fundo. Toda a representatividade legal está sob nossa responsabilidade enquanto sindicato dos professores municipais. Então, o que muda basicamente é isso. Os nossos professores têm no seu sindicato próprio a sua representação. Nós temos uma estrutura para isso, nós temos uma direção, nós temos
gente que trabalha exclusivamente no sindicato para poder exatamente fazer essa representatividade, né? Legalmente somos os únicos que podemos representar. Isso não significa que qualquer professor possa se associar a qualquer outra instituição, né? Inclusive, digamos, ao Simpasso, para ter acesso aos convênios, por exemplo, que ele tem, o quebra-galho que ele tem, ou as outras coisas, a estrutura que tem. Mas enquanto representação dos professores municipais não tem escolha, né? Nossa legislação brasileira diz que nós temos unicidade sindical, né? Só uma entidade em cada região representa uma categoria. Então a categoria dos professores municipais de Passo Fundo só podem ser representados pelo CMP Sindicato, Sindicato dos Professores Municipais. Então todos os encaminhamentos, todas as ações coletivas, eu dizia antes, né, a Assembleia que vai decidir qual é o índice de reajuste que nós vamos pedir no próximo ano, vai ser feita, é uma Assembleia que será dos professores municipais apenas. Isso não significa que os outros sindicatos da cidade não possam estar presentes, nos apoiar, né, mas a decisão é nossa, né, a negociação é nossa também, né? Para o bem ou para o mal, né? Para os sucessos e para as derrotas que eventualmente a gente possa ter, né? Será a nosso encargo. Por isso que nós precisamos contar com todos os professores, né? Nós temos uma associação, né? Nós já temos cerca de 1.200 associados, mas os professores são ainda mais numerosos do que isso, né? A nossa mensalidade é apenas 1% sobre o básico, né? Os outros sindicatos têm pelo menos o dobro desse valor, né, como mensalidade. Então, e temos tudo aquilo que está disponível para o nosso associado. Uma sede com um salão de festas, com espaço para utilizar do computador, da internet, se precisar, até para preparar suas aulas, né? Algum espaço para reuniões, um espaço para... Na nossa sede foi uma das conquistas... Um auditório para 100 pessoas, né? Foi uma das conquistas desse ano, né? E veio bem a calhar, né? O fato de nós sermos um sindicato que representamos uma categoria tão importante e numerosa como são dos professores municipais, precisávamos dessa estrutura, né? Exatamente porque somos o sindicato dos professores, né? Né? Na verdade, eu acho que é bom acrescentar que existem algumas coisas que vão mudar daqui para frente. Por exemplo, quem vai negociar com a administração municipal tão somente o CMP e os professores. Isso facilita bastante, como já foi dito no primeiro bloco. Sim. Era impossível fazer uma negociação com 100 reivindicações. E nós não temos tantas reivindicações. E avaliamos que seja bem mais fácil esse processo. Sim. Nós temos um índice diferenciado, que é o Índice Nacional dos Professores, que é diferente dos outros colegas das outras secretarias, que são normalmente pautados e balizados pela questão da inflação. Nós temos peculiaridades com relação à própria Assembleia. Hoje nós temos essa autonomia para decidir na Assembleia não só o índice, mas toda uma pauta de reivindicações, como por exemplo as promoções, nós temos uma demanda que é a bolsa mestrado e doutorado, enfim, nós temos uma série de outras coisas que no momento apropriado estarão na mesa do senhor prefeito para que ele possa apreciar e a gente comece as negociações. A nossa database ela é diferente. Nossa database, na verdade, é em janeiro e não em março, como é o resto dos colegas servidores. Então, nós temos mudanças significativas e não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Hoje se faz necessário que categorias numerosas, como é o caso dos professores, tenham uma representação em nível municipal organizada, estadual e nacional. Nós percebemos que nacionalmente, hoje, os professores, eles não se fazem presente nem no Congresso. Nós temos bancadas, por exemplo, representantes do agronegócio, centenas de deputados e senadores que representam o agronegócio. Os interesses das empresas de armamentos estão representados no Congresso, setores religiosos estão representados no Congresso, vários outros setores se organizaram para estar lá, menos os professores.
E os professores que eu digo são os professores, os trabalhadores. Sim. Até porque o patrão professor, ele está representado no Congresso. Então a nossa categoria ela tem que repensar muito rapidamente esse processo. Nós temos que fazer uma organização forte em nível de cidade, em nível de região, em nível de estado. E quando eu digo nós, eu me refiro aos professores municipais. Eles podem sim compor uma entidade muito forte, muito poderosa, que possa começar a ser dona das suas próprias decisões e dona do seu próprio destino, à medida que ela passa a influenciar dentro da política. E não existe outra forma. Nós vivemos num modelo democrático onde as decisões passam sim por essas questões que envolvem a política, inclusive a política partidária, em que pese nós do CMP, nós não temos nenhum partido, não apoiamos nenhum partido, nem mesmo na eleição tomamos algum partido. Individualmente os diretores, os 28, cada um vota e acha o que quer com relação ao cenário político e social, mas nós como entidade, nós preferimos representar muito bem o professor. Então essa é uma tendência que nós achamos que ela deva ser construída, e só vai ser construída agora justamente porque nós temos essa força legal. E tu esqueceste de dizer, né, que a nossa sede ela é uma sede bem localizada, ela é bem ampla, né, Alta, e que pode receber inclusive escolas para encontros das escolas. Nosso auditório cabe 100 pessoas tranquilamente lá, confortavelmente sentadas. Nós temos toda uma área de recreação oferecida para a escola. E eu friso escola porque nós não pensamos em sede, nada que nós pensamos é para a diretoria ou para a promoção pessoal. Nós pensamos no todo, nós queremos o nosso professor satisfeito conosco, com o nosso trabalho e com a nossa atenção. Então esse é o nosso diferencial hoje, né, Ingrid? Porque daqui para frente a gente vai ter problemas sérios e a gente sabe disso, o contexto ele não vai ser fácil. Então organização e união é a base de tudo nesse momento. Essa representação do CMP ela foi oficializada, inclusive, pelo Executivo, né? Que já se reuniu com a direção do sindicato e que, a partir desse próximo ano, já deve fazer os trâmites de negociações, de acordo com o CMP representando a categoria do magistério. Exato. No último dia 17, na segunda-feira, né, o prefeito nos recebeu uma comissão, uma parte dessa direção colegiada, exatamente para reconhecer que nós somos agora o sindicato de uma parte dos servidores, que são os professores municipais. Aliás, o momento é histórico, né? Historicamente, a prefeitura sempre teve um único sindicato que representou todo o conjunto dos servidores. Agora nós teremos 2 sindicatos, né? Um que representa a parte dos servidores, outra que representa os professores exclusivamente. Então, a própria prefeitura se deu conta agora, terão que negociar em 2 mesas de negociação, em momentos distintos, né? Porque são coisas diferentes. Aliás, exatamente porque são demandas diferentes, são necessidades diferentes, que nós criamos um sindicato, né? Inclusive, na nossa sede é para ser a casa dos nossos associados, dos nossos professores municipais. Por isso que nós saímos do cantinho que nós estávamos lá na Mourão, fomos para João de César, o 475, um prédio maior, com uma estrutura disponível, né, para ser usufruída pelos nossos associados, né, basicamente. Não é para nós, diretoria, que estamos transitoriamente lá. Nosso estatuto diz que a gente, inclusive, pode ficar no máximo por 2 mandatos, depois tem que deixar que outros assumam, né, o caminho, né? Nós estamos conscientes disso. Aliás, nós fizemos o estatuto assim exatamente para dar oportunidade para todo mundo, né, para que ninguém se torne dono do sindicato, né, mas que o dono do sindicato sejam todos os professores municipais. E ele vai ter a cara e a estrutura e vai funcionar conforme os professores quiserem que funcione. Bom, as expectativas para 2019, elas são diversas, né? Diante de todo esse cenário que a gente acompanhou, tanto nas eleições, que foram polarizadas, né? Trouxeram muitas discussões, como pela própria chapa eleita, né? Que ainda não assumiu,
mas que já vem fazendo algumas afirmações que causaram polêmica, inclusive entre os profissionais da educação. Quais são as expectativas da direção do CMP para esse próximo período, tanto no que diz respeito a nível nacional, como no que diz respeito a nível municipal, mais diretamente à vida do professor? Olha, é muito fácil, perguntas como essa, é muito fácil fazer um comentário que seja tendencioso para esse ou para aquele espectro político, e a gente vai fugir um pouquinho disso. Na verdade, todos nós sabemos, e quem está um pouquinho atento ao país que vive e ao contexto que vive, tanto em relação à posição do Brasil como peça no jogo xadrez internacional, e isso é importante todo mundo ter essa consciência do que nós representamos enquanto peça no jogo macroeconômico e geoeconômico do mundo. O Brasil ele é governado, na verdade, por um sistema econômico. E eu não estou falando aqui de capitalismo, socialismo, não estou falando disso. Falando que quem manda aqui é um grupo, uma elite, e essa elite é composta por mega empresários, capital internacional, banqueiros, outras estruturas que vêm ao redor, como estruturas religiosas, às vezes estruturas jurídicas, que mantêm um poder real, ou seja, aqueles que de fato mandam no país. E a educação ela está dentro desse contexto. Aí tu vai me dizer, mas isso é agora esse governo? Não, nós temos todos os governos que nos antecederam se aliaram a esse poder. Não vamos aqui enganar o telespectador e fazer aquele discurso fácil de que vivíamos num governo para o povo. Não vivíamos. O próprio governo anterior ele só se ratificou e só se validou quando ele fez um acordo muito grande com esse poder real. E a partir daí ele foi aceito. E esse novo governo ele não é diferente. Então a nossa crítica não vem de encontro à questão da oposição ao Bolsonaro ou ao quem quer que seja. Nós temos que fazer a análise real do que existe hoje como cenário. E é o mesmo cenário, basicamente é o mesmo cenário econômico. As pautas econômicas serão basicamente as mesmas, mudarão os interessados em lucrar com alguma coisa. Então, de repente, sai do cenário um determinado setor e entra um outro determinado setor. Então, a nossa educação, a perspectiva da educação pública, ela não é promissora, como até hoje não foi promissora. A educação pública, ela sofreu muito, principalmente os níveis iniciais, a educação básica. E ela não vai ser diferente. A política que está aí é uma política econômica, um projeto econômico, muito parecido com os demais que nós já tivemos, e vai trazer sérios transtornos para a educação pública, porque essa não é de interesse do poder real que existe. O poder real, ele coloca os seus filhos na escola particular, e a escola particular está muito tranquila com relação a isso. Paga lá suas mensalidades caríssimas. A educação pública ela tem um outro viés, e todos nós sabemos que é um viés tecnicista, onde é uma formação em massa de mão de obra trabalhadora, para atividades secundárias. É para isso que vai servir a educação, a não ser que nós, professores, e nós, organizações, possamos desfazer esse contexto e dar, de fato, às camadas mais populares uma educação melhor. Bom, infelizmente a gente já vai chegando ao final do programa. Eu agradeço a presença de vocês, Eduardo Albuquerque, autor e fundador, ambos dirigentes do CMP Sindicato. E, Altair, acho que fica aberta o programa para agradecer a parceria dos professores nesse ano de 2018, né? E que eles façam parte do CMP Sindicato nesse próximo período, que, como o Eduardo já falava agora, não deve ser muito fácil, né? Eu penso que o que é mais importante na nossa educação é a realidade que nós temos dentro da nossa sala de aula, né? As leis podem dizer o que quiserem, né? Não é por decreto que a gente vai modificar a educação, a gente modifica exatamente pela prática dentro da sala de aula. E lá nós encontramos a diversidade de gênero, lá nós encontramos a diversidade de pensamentos políticos, e é nesse contexto da diversidade que a gente vai fazer uma boa educação. Mas aquilo que disse, nós já dissemos antes, nós precisamos de todos os professores associados ao CMP Sindicato. Ele terá a cara que os professores quiserem.
né? Vai ter a face que os professores desejarem, né? Ele vai ter as opções, as escolhas que os professores escolherem, né? Então, a gente não participar é uma forma de delegar para os outros fazerem do jeito que eles acham, né? A gente sabe que a gente nem sempre acerta, né? Ao longo desse ano, às vezes, a gente se excedeu, inclusive, nos debates, nos grupos nas redes sociais. Às vezes a gente falou coisas que alguém disse, briga menos, né? Faça diferente, pondere mais. A gente vai aprendendo, a gente não sempre acerta, e exatamente porque precisamos dos professores todos no nosso sindicato dos professores municipais, porque com mais cabeças pensando será mais difícil da gente errar os rumos que nós queremos dar para a educação no nosso município. Então nosso convite é muito aberto, né, para que todo mundo participe realmente. Muito obrigada, Altair. Muito obrigada, Eduardo. Obrigado, agradeço o convite. Também agradeço a oportunidade. Boa noite. A gente chega ao final do último Educação e Debate do ano de 2018. No mês de março ou final de fevereiro a gente retorna com o programa Educação e Debate. Lembrando que o Educação e Debate é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. A gente agradece a sua parceria, a sua audiência neste ano de 2018 e lembra os professores municipais que a partir do ano que vem retornam às reuniões dos representantes sindicais, que é a voz do sindicato dentro de cada escola da rede municipal. Uma boa noite a todos e fique com mais programação de qualidade da TV Câmara. Até o ano que vem.